Olá, sou o Marco e bem-vindos a Take a Name. Hoje temos connosco Joaquim Paulo, Presidente da Comissão Executiva do Grupo 9. O meu nome é Joaquim Paulo Conceição. Não sei se é preciso dizer aqueles dados todos. Tenho 28 anos de idade. Sou licenciado em Economia, mestre em Economia Europeia, doutorado em Marketing. Estou no Politécnico a dar aulas há uns tempitos. Comecei há 32 anos atrás. E além disso, além de professor, tenho uma atividade como gestor profissional há muitos anos. Passei pela banca, tive 10 anos na banca, desde 1998 fui organizar, à altura, aquele que era o Grupo Lena, e hoje o Grupo 9. E eu sou o presidente da Comissão Executiva, com grande orgulho do Grupo 9, mas ainda com mais orgulho e com mais prazer, professor no Politécnico e na STG, porque eu não sou professor porque sim, sou professor porque me dá um gozo do caraças. Vamos entrar agora na nossa rúbrica, que é o Defrost. O Defrost consiste no modo de descongelamento do micro-ondas e um cubo de gelo demora cerca de 4 minutos e 9 segundos a descongelar. É o tempo que terá para responder a 15 perguntas. Se conseguir, terá um prémio no final. Só 15 perguntas? Só 15 perguntas, é fácil. Bora, siga. Então, quanto aí? Posso? Preferia ter um avião ou um iate privado? Não consigo ter nenhuma coisa na outra, mas se o iate dava mais jeito. Jantar em boa companhia sempre no mesmo restaurante ou jantar sempre sozinho em lugares diferentes? Com companhia sempre. Sou um animal social. Passar um ano sem internet ou sem dentes? Quase preferia sem dentes. Estar em forma sem fazer desporto ou viajar sem gastar dinheiro? Estar em forma sem fazer desporto. Só poder usar o WhatsApp ou só poder usar o Instagram? Só poder usar o Instagram. Não poder parar de sorrir ou nunca mais sorrir? Não poder parar de sorrir. Que lessem todas as suas mensagens, mas não respondessem, ou que respondessem a todas as suas mensagens com uma mensagem de voz, até para dizer ok. Sim, que respondesse a todas as mensagens, até para dizer, sobretudo para dizer ok. Viver na melhor casa do pior bairro ou na pior casa do melhor bairro? Nem uma coisa nem outra. Ali no Viver. intermédio, só viver. Viver. Dormir apenas 3 horas por dia ou 18 horas para o resto da vida? Dormir 3 horas por dia. Ter um chefe de cozinha particular ou um chofer particular? Eu preferia um chofer particular porque livrava-me muito das multas que eu tenho acumulado. Viver com alguém com opção por arrumação ou com alguém super desorganizado? Com alguém que a malta goste. Só poder sussurrar ou só poder gritar? Só poder gritar. Ganhar um prémio Nobel ou um Oscar? Um prémio Nobel. Nunca mais celebrar o Natal ou nunca mais celebrar os anos? Mal por mal, não sobrar o Natal. Prefere os anos. Pois. Que tivesse de aquecer sempre os pés frios a alguém ou que tivesse de dormir sempre sozinho? Não, aquecer os pés a alguém, esta porra. Alguém do sexo oposto, que é para ficar claro. Também Nada contra, mas Não, nada contra e nada a favor, mas são as minhas preferências. terminamos assim. Quanto tempo? Ok. Então Se eu soubesse que isto era perguntas abertas, eu tinha falado sobre muito mais cenas. tem direito à surpresa no final. Depois entregamos. É um gelado, não é? Com certeza. Não sei, não Eu tenho que sabemos. comer antes de descongelar. Com certeza. Muito Então, bem. vamos Então, lá. força. Existe diferença entre o Joaquim Paulo como docente e como administrador? Existe em termos daquilo que são as funções que se cumprem. Agora, não existe função entre o Joaquim Paulo, gestor e professor, isto é, nós não deixamos de ser nós próprios, as pessoas com os nossos problemas, com os nossos traumas, com a nossa personalidade, quando entramos numa sala de aula. Nem deixamos de ser estas pessoas com os valores e com a nossa experiência acumulada quando entramos dentro da empresa. Isto é, eu no meu escritório, eu não tiro o casaco do Joaquim Paulo e ponho lá na cruzeta e depois entra para lá o gestor Joaquim Paulo. Portanto, a pessoa é a mesma. Há várias coisas da minha personalidade que se manifestam quando eu estou a dar aulas e há várias coisas da minha personalidade que se manifestam quando eu estou a exercer a minha função de gestor. Agora, o que eu não abdico é de ser o Joaquim Paulo no exercício das duas coisas. Que sempre possível tenta fazer o exercício das funções com paixão.
uma das coisas que eu acho que nós na vida e nós na escola principalmente temos que perceber é, nós estamos a estudar para fazer uma coisa, para cumprir uma obrigação na vida e ter um salário, ou estamos a aprender uma profissão que nos vai preencher e dar prazer para o resto da vida. É que às vezes eu tenho a ideia de que as pessoas fazem um percurso académico em função de um determinado estilo de vida ou de um determinado rendimento. E aquilo que tem que acontecer fundamentalmente é eu para fazer bem tenho que gostar do que faço. Se eu sou professor desde 1987, não vou dizer quanto tempo é que já passou, mas desde 1987 que eu comecei a dar aulas de matemática. E continuo a ser professor hoje, é só por um motivo. É porque eu adoro o que faço. E aquilo que é muito importante na nossa vida, para nós fazermos bem, é gostarmos do que fazemos. Quando nós não gostamos do que fazemos, nota-se para caraças. Eu disse isto há pouco tempo. Vocês numa aula, um professor, vai lá dar um frete do caraças. Vocês notam, pela forma como ele está a tratar as pessoas, pela forma como lê os acetatos em vez de ter estudado, interiorizado e percebendo quais são os objetivos-chave da comunicação para aquele dia. Não preparou, porque não gosta. Aquilo acabou por ser uma profissão porque não consigo ter outra. A pior coisa que pode acontecer, seja um professor, seja um gestor, é ser professor, mas acontece mais a professores do que a gestores. É ser professor porque não estou outra alternativa. Então tu és professor porquê? Não consegui no mercado de trabalho outras coisas, fui para professor. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Ao sistema de ensino, à motivação dos alunos, à sua produtividade. E, portanto, fundamental, quer como professor, quer como gestor, gostar do que faço. E isso não significa ter prazer com aquilo que faço como professor e como gestor, não significa de maneira nenhuma que seja fácil. Não é fácil ser professor e manter a atualização enquanto professor durante 35 anos de professor e, sobretudo, não é nada fácil ser gestor e lidar com crises económicas, ser responsável por pagar salários. Não é? Uma das coisas muito, muito importantes é, como funcionário público, eu sei que do Orçamento Geral do Estado, ao dia 25 de cada mês, cai lá o dinheiro. Como gestor e como presidente de um grupo, eu tenho 3.500 pessoas e o responsável por arranjar dinheiro para pagar 3.500 salários no final do mês, a responsabilidade é minha. E vocês julgam que isto é fácil? É muito difícil. Porque depois, além de pagar os salários dessas 3.500 pessoas, vocês têm que pagar impostos. E se não os pagarem, até podem ser presos. Aconteceu uma cena gira sobre esta história de ser difícil. Em 2017, tive uma crise profundíssima e eu estava sem dinheiro até para pagar salários. A construção em Portugal faliu quase toda, as grandes empresas caíram quase todas, e eu em 2017, fui convidado para gerir este dilema enquanto gestor. Ou pagava os salários a trabalhadores que estavam a trabalhar no meio do deserto da Argélia, em Tamaracete, ou pagava os impostos. Qual era a tua... O que é que tu fazias? Tu tens aqui 300 mil euros, é só o que tu tens. Com estes 300 mil euros, tu pagavas a 300 trabalhadores o seu salário, né, de alguém que está no meio do deserto a construir um hospital para o Ministério do Exército da Argélia, e com esse dinheiro eles pagam, mandam para Portugal para as famílias, e elas iam sobreviver, pagar a escola, pagar etc, etc. E depois tens os mesmos 300 mil euros, não há outros, para tu pagares impostos. Com uma grande diferença. É que estes impostos têm retenções de IRS. Se tu não entregas retenções de IRS ou com participações de Segurança Social, no fundo, é dinheiro dos trabalhadores que não entregas ao Estado. Tu podes ser preso por isso. E, portanto, estou-te a complicar ainda mais. E estou-te a fazer eu a pergunta. Portanto, tens estes trabalhadores ali a passar fome e a trabalhar no meio do deserto. E tens os mesmos 300 mil euros entre uma coisa e outra. Entre pagar-lhes o salário e poder ser preso, certo? Ok? O que é que tu fazias? Conta-me lá. Eu pagava os salários. Pois, eu também paguei. Mas foi um risco danado. Foi um risco enorme. Eu fui à Segurança Social, disse que eu tinha esta dúvida e pedi ajuda no sentido de ter um pagamento prestacional. E no segundo mês aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Ao segundo mês fui chamado à Segurança Social a dizer que se não pagasse os impostos, que na altura, né, paguei salários, não paguei, e não paguei os impostos, se não pagasse os impostos naquele mês, iam fazer queixa ao Ministério Público. E, portanto, isto para vos dizer o quê? Não é fácil. Não é fácil dizer assim, espera aí, eu adoro ser professor, mas é muito fácil. Eu adoro e tenho um prazer em ser gestor, e é muito fácil. Não é nada disso. Não é nada disso. Aliás, quando as coisas são muito fáceis, nós também achamos que são um pouco desafiantes.
Portanto, também têm que ser um bocadinho difíceis para nos porem à prova, porem à prova as nossas competências. Foi muito fácil, então Não qualquer é gajo piada. frouxo consegue concretizá-las. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que, e voltando à tua pergunta, porque tu tens outras para fazer, o Joaquim Paulo professor não é diferente do Joaquim Paulo gestor, a pessoa é a mesma. Eu não tiro um casaco e não tiro as minhas características pessoais quando entro numa sala de aulas e não tiro as minhas características pessoais quando dentro da minha sala de reuniões ou no meu gabinete. Agora, o professor e o gestor têm uma coisa em comum. Faz duas coisas que adora fazer, que lhe dão muito prazer fazer. Mas dar prazer não quer dizer que não sejam muito difíceis e frequentemente que sejam penosamente difíceis. Quando vocês têm comunicação social, quando vocês têm notícias falsas difundidas a vosso respeito, quando vocês têm a admiração dos vossos alunos, mas a questionar, então, mas este gajo é um gajo do caraças e tem isto tudo, não é? E depois obrigar este jornal a pedir desculpa, tem que ser para tribunal, para depois o gajo dizer, não, aquilo que dissemos estava tudo engatado. Passar por situações dessas são muito difíceis. Mas, meu caro, faz parte. Ninguém pode chegar a sucesso sem ter insucesso. Aliás, eu costumo dizer isto várias vezes, não é? O Churchill, não é? É. Churchill. A identidade é a mesma, as responsabilidades é que são diferentes. As responsabilidades são diferentes. É a mesma pessoa com dois chapéus diferentes. É. Mas a dar mas igualmente a ter um gosto do caraças com os dois tipos de chapéu, apesar de serem diferentes. Porque o IP Leiria? Porque eu sou leirense, pá. Eu sou leirense e basicamente quando eu comecei, eu sei que me fica mal dizer isto, mas quando comecei nisto foi basicamente aquilo que tinha sido constituído. Eu estive na gênese da comissão instaladora do Instituto Politécnico de Leiria. E, portanto, eu estive nos primeiros concursos para a admissão de professores para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Eu dei aulas no antigo magistério primário, uma escola centenária, onde eu estava numa sala aos berros, não é muito comum estar aos berros, portanto, basicamente, ainda hoje há malta que vai mandar calar outros professores, porque eu grito muito a dar as aulas, mas ali, quando eu gritava numa sala do magistério primário, ouvia-se tudo, basicamente, na cidade inteira, porque aquilo fica ali perto da escola comercial, ao pé do castelo, e, portanto, mas quando a malta passava, aquilo era madeira antiga, um barulho enorme ao lado da GNR, e, portanto, há aqui uma ligação pessoal ao início do Politécnico de Leiria. E independentemente de quantos anos eu continuar ou não continuar, uma parte da constituição da STG, uma parte da criação do Politécnico, eu quase que me apropriei dela e, portanto, há aqui uma E ligação acompanhou que é todo o muito... processo? há uma ligação que é muito, muito sentimental. No domingo, quando é que foi 13 de maio? Sexta-feira 13. Certo. Nesse dia, uma das minhas alunas, foi a minha aluna há 25 anos, mandou-me o cartaz da segunda conferência de gestão que eu organizei com eles, da segunda. Vamos agora na 26ª, certo? Isto não tem preço, não tem preço. O facto de nós olharmos aquilo que é hoje, não é? O Instituto Politécnico e o seu desenvolvimento, aquilo que hoje é como escola, um dos melhores politécnicos do país, a ombrear, na minha opinião, nestas áreas da gestão e do marketing, com as melhores universidades do país. O salto que aconteceu desde 1990 que eu comecei até hoje, e depois ter a possibilidade de ter alunos basicamente de todas as idades, e isto é alguma coisa onde eu sou o principal ganhador. É uma experiência relacional fundamental, porque no fundo cada pessoa que passa pelas nossas vidas é uma fonte de aprendizagem pessoal. Portanto, o que é que quer dizer? Como eu tive tantos milhares de pessoas a passarem pela minha vida, eu tenho a obrigação de ter aqui uma aprendizagem, um conhecimento do caraças. O professor é uma pessoa muito acolhedora e são poucos os alunos que se esquecem de si e às vezes acabam por ir ter consigo para pedir alguma coisa. Dentro da empresa, como é que é o ambiente? Todo o ambiente dentro do Grupo Novo? Uma das coisas boas que as senhoras trouxeram à gestão foi emprestar emoções à gestão das empresas. Os homens são, por natureza, têm o córtex esquerdo mais desenvolvido, portanto são mais racionais, é mais sim, não, queres, não queres, não queres. As senhoras é preciso ter mais paciência, são mais emocionais. E por isso é que lhes foi conferido o papel de mães, não é? Porque essa emoção é muito importante para passar aquele amor aos filhos, enquanto os pais são um bocadinho mais frios.
Portanto, anatomicamente os homens e as mulheres são um bocadinho diferentes. Mas as senhoras, e eu tive o privilégio também nestes 30 anos de ver essa história mudar. Os meus primeiros alunos do curso de gestão eram sobretudo homens, certo? E hoje são maioritariamente mulheres. Quer nos cursos de marketing, quer nos cursos de gestão. Epá, e eu gostava de vos dizer uma coisa, independentemente daquilo que custe. As mulheres, além de serem uma maravilha comparada com os homens, são muito mais dedicadas e muito mais inteligentes que os homens. E acho que socialmente há uma grande injustiça no posicionamento das mulheres no mundo do trabalho, porque elas são mais dedicadas e são mais inteligentes que nós. Portanto, é preciso ainda caminharmos socialmente no sentido de equiparar aquilo que são as funções e as condições das mulheres, porque as há competentes. Eu não concordo nada com números clausos. Eu acho que não tem que estar 5 homens e 5 mulheres no Parlamento, 5 homens e 5 mulheres numa comissão disto, 5 homens e 5... Não tem nada disso. Acho que tem que estar os mais competentes. Só que temos um problema. São as suas competências, frequentemente, no Conselho de Administração, em 10 temos 7 mulheres e 3 homens. Porque elas são mais competentes, porque elas são mais dedicadas. E, portanto, nós homens é que temos que nos pôr a pausa, começar a trabalhar um bocadinho mais, começar a ser um bocadinho mais dedicados logo na base no ensino, porque isto é uma realidade. Mas posto isto, e para responder à tua pergunta que eu não me esqueci, as mulheres e as suas emoções vieram cuidar destas questões ligadas ao ambiente do trabalho, à motivação dos trabalhadores. Nós éramos os tecnocratas. Bom, não é? Como o filme do Charlot, não é? Cada um aperta uma porca. Apertaste mal a porca. E é competente, incompetente. Senhores, não, porquê que tu apertaste mal a porca? Tu, como pessoa, o que é que falta? Quais são as tuas motivações? Estás satisfeito com o teu colega de trabalho, com a tua equipa de trabalho, com as tuas condições de trabalho, com as tuas condições de remuneração? Estas questões todas, que estão num inquérito de satisfação aos colaboradores, são preocupações trazidas pela gestão das empresas no feminino. Ok? Porque trouxeram estas emoções para a gestão das empresas. E, portanto, nós enriquecemos muito com os gestores, com este contributo das senhoras e com a sua chegada ao mundo da gestão das empresas. Isto para te dizer o quê? Desde o início, com a organização do grupo, e com um manual de procedimentos que criei, o PHV, Projeto de Harmonização de Valores, depois esteve ligado à minha tese de doutoramento, a ideia é criar um conjunto de procedimentos que levassem uma cultura comum de todos os gestores que trabalhavam no grupo. E dentro dessa cultura comum está o tratamento dos colaboradores de uma forma comum, onde se inclui uma avaliação do seu desempenho, para avaliar as suas competências, uma avaliação da sua satisfação, okay? E depois uma escola de formação para corrigir as competências e corrigir as eventuais desmotivações. E, portanto, o ambiente de trabalho é monitorizado a todos os trabalhadores do grupo, 6 em 6 meses, a sua satisfação quanto à equipa de trabalho, ao seu chefe, à sua remuneração e quanto às suas condições de trabalho e motivação em geral. E, portanto, nós monitorizamos isto 6 em 6 meses. E os administradores, os colegas que estão na direção, são premiados, promovidos, valorizados ou não, em função da motivação das equipas que gerem. Portanto, isto para vos dizer que não só o ambiente é maioritariamente bom, como nos preocupa muito quando não é. Porque uma coisa é dizer, é bom, mas medes. Olha, não se consegue gerir o que não se consegue medir. Nós medimos. E quando existem colaboradores, só para vocês terem ideia, de 1 a 100, o mínimo de satisfação tem que ser 75%. De 1 a 100. Portanto, tem uma nota 15 de 1 a 20. Quando há um dirigente que em 2 semestres seguintes tem satisfação abaixo de 65%, sabes o que é que nós fazemos? Chamamos-no. Olha, se tiveres com uma terceira desmotivação, abaixo de 15, tu não podes continuar a ser líder. Todas as pessoas não podem dar o que não têm. Portanto, eles querem dar felicidade aos clientes, têm que ser felizes. E a sua felicidade pode ser intrínseca. Há pessoas que nascem já infelizes, não é? Pessoas que parece que nasceram e todos devem, ninguém lhe paga. Mas a maior parte da motivação é extrínseca, é fomentada, é conseguida com o tal PNT, o pontapé no traseiro, é alguém que dá um impulso e que motiva as pessoas. Mas isto para dizer que esta motivação é uma preocupação que nós temos fundamental e não é possível gerir empresas para fidelizar clientes sem, em primeiro lugar, nós gerimos empresas para fidelizar colaboradores e para manter os mais felizes. Um líder insatisfeito não pode ser líder. Porque como ninguém pode dar o que não tem, se ele dá e está insatisfeito e desmotivado, o que é que vai dar aos seus colaboradores?
Desmotivação. Ora, a desmotivação gera desmotivação. E esta desmotivação gerar desmotivação chama-se o quê? Chama-se termos colaboradores chamados maçãs podres. Certo? Lembram-se? Não é? Que são insatisfeitos e são incompetentes. E podem apodrecer uma terrina inteira de fruta. E nós como gestores, vocês como gestores, nós como gestores, temos que aprender a analisar e ter mecanismos para identificar quem são os motivados e quem são os competentes. Mas também quem são os desmotivados e os incompetentes. Porque estes não podem ser durante muito tempo. Porque senão o ambiente de trabalho e a sua produtividade estraga-se. Portanto, sim, o ambiente de trabalho é bom e preocupamos-nos quando não é. Agora, não é o paraíso. Também é difícil. Também há circunstâncias onde nós temos que corrigir, ok? Competências. Também há circunstâncias onde, por muito que façamos de formação das pessoas, de interação e de proximidade, também não conseguimos motivar as pessoas. Mas isso acontece porque todos nós também somos diferentes em termos de personalidade, não é? O que é que procuram nos recém-licenciados e como é toda a fase de acolhimento dos recém-licenciados e todo o percurso dentro da empresa? Os licenciados depende, obviamente, daquilo que é a área que estamos a recrutar. Nós temos uma série de áreas de negócio, automóveis, turismo, comunicação social, indústria, construção, e depois até quadros para a internacionalização. E, portanto, aquilo que nós queremos de um recém-licenciado depende de qual é a área de negócio e qual é a atividade concreta que vai fazer. Agora, há 3 ou 4 características fundamentais que requeremos num profissional recém-licenciado que tem um problema que é experiência. Agora, você tem habilitações, não é? Quando vocês vão a uma entrevista de emprego, você tem habilitação mais e experiência a menos. Então, mas como é que eu faço? Eu estive a estudar, tenho 22 anos, querem que eu tivesse experiência burca? E, portanto, tem este tema. Mas 2 coisas fundamentais que eu acho que é muito importante que nós tínhamos quando saímos da faculdade. Primeiro, ter a consciência que, quando acabamos a faculdade, tiramos um diploma que é uma licença para continuar a aprender. Uma licenciatura não é o fim de nada, nem um mestrado, nem um doutoramento. Portanto, nós temos à medida que conhecemos mais, vamos tendo a tal inconsciência de que não sabemos nada. O outro só sei que nada sei. E, portanto, isto para dizer que uma licenciatura, um mestrado, não nos deve dar uma arrogância, como uma espécie de estatuto, agora sou um doutor ou sou um mestre, porque isso não há nada. Quer dizer, eu concordo com aquela velha máxima que nós começamos a ter doutores a mais e senhores e senhoras a menos. Portanto, uma das coisas fundamentais que é requerido num profissional, humildade. Humildade. Não é? Humildade. Depois, capacidade relacional. 80% daquilo que nós valemos como profissionais depende da capacidade que nós temos de falar uns com os outros. A capacidade de nos relacionarmos. As nossas competências técnicas para o nosso sucesso empresarial, ou o nosso sucesso profissional, não sei se valem 20% em 100. E, portanto, ter muita capacidade relacional. Capacidade relacional implica também alguma capacidade de comunicação. Por favor, leiam. Leiam. Eu sei que é chato ler, as pessoas cada vez leem menos, as pessoas cada vez consomem um fast food comunicacional lá no Instagram e no Facebook e no Twitter e ficam pela espuma das coisas e ficam com os títulos na cabeça e é isso que memorizam. Meus senhores, nós precisamos pensar para a nossa cabeça e não ficar escravos de chavões e títulos de jornais. Na maior parte são falsos. Vejam a preocupação que existe hoje sobre a veracidade das notícias. Sempre houve essa preocupação, mas hoje é maior. Sabem porquê? Porque a maior parte daquilo que se escreve é falso. Portanto, é muito importante que nós tenhamos a capacidade de pensar pela nossa própria cabeça, ler, para podermos comunicar melhor. A nossa capacidade relacional tem a ver com a nossa capacidade de comunicar. Portanto, humildade, capacidade de comunicação, ok? Que tem a ver muito com esta nossa capacidade de pensarmos pela nossa própria cabeça e de lermos para comunicarmos bem. Não esqueçam que vocês são um produto da gestão que vai dar a imagem da escola que vos formou. E se vocês são grandes marketeers, mas depois querem escrever uma carta ou um mail para o banco a pedir um empréstimo para um projeto ou para uma campanha específica e aquilo vai carregado de erros ortográficos já nem tanto, porque o Word corrige tudo. Agora a qualidade da construção frásica é horrível. Portanto, esta é uma imagem que nós não podemos dar. Portanto, é muito importante saber comunicar. Depois, uma terceira característica. Disponibilidade para uma carreira internacional. Não há hoje, temos que perceber, o mundo não é só globalizado por causa das redes, não é só globalizado porque estamos ligados e aquilo que acontece ali na Ucrânia, nós 5 milésimos de segundo já estamos a saber. Nós precisamos
para sermos melhores profissionais, nós precisamos de ter mais mundo. Nós precisamos perceber que há outras culturas, respeitá-las, perceber que há diferenças. Nós estamos a ser muito intolerantes com as diferenças, porque nós percebemos. E nós não percebemos as diferenças porque nós não visitamos outras culturas para perceber como é que aquelas coisas foram geradas. E, portanto, como não percebemos, radicalizamos e achamos que aquilo que não vale nada. Nós precisamos de mundo para perceber melhor as outras pessoas. Nós precisamos de mundo para sermos mais pacifistas ou pacificadores, para entendermos melhor a posição do outro. E depois para termos mais sucesso profissional. A mobilidade é fundamental. Quer dizer, se eu quero ter sucesso profissional, é muito importante que eu tenha esta disponibilidade. Pelo menos durante uma fase da vossa vida, aceitem esse desafio. 1 ano, 2 anos, aqueles projetos Erasmus já são fantásticos. Ok? Porque nós precisamos de mundo. E depois, eu não podia deixar de fazer isto. Eu acho que não vale tudo para ser um bom profissional. Nós precisamos ter valores. Não vale corromper alguém. Eu tenho que ter uma estratégia para ser melhor que os outros no mercado, pelos produtos que eu sei fazer, pelos serviços que eu sei prestar, ok? Pelas competências que eu manifesto acima da concorrência e não por viciar o jogo. Nós precisamos de seriedade, precisamos de gestores que sejam honestos. Nós precisamos de gestores que sejam transparentes. E, portanto, isto para dizer que nós precisamos de ser valores. Eu não acredito em mais pessoas que sejam bons gestores. Não acredito. E, portanto, aquilo que eu gostava também é que é muito importante também os valores que nós temos na nossa pessoa, na nossa personalidade, os valores que transportamos normalmente no nosso ADN e daquilo que foi a nossa construção. A nossa família tem aí uma responsabilidade muito grande, porque é aquilo que te dizia no início. Essa pessoa, esse marco, certo? Depois, quando for vestir a camisa do gestor ou do professor em Portugal, na Argélia ou em Angola, há determinadas características que são o seu suporte. Chamam-se os seus valores. E eles têm que ser bons, certo? Porque eu acredito que boas pessoas produzem bons gestores. Más pessoas nunca produzirão bons gestores. Mesmo que no curto prazo até possam ter bons resultados. Usa sempre o marketing e dá sempre exemplos mais sentimentais. Tirar alguém marketing e dar aulas de marketing mudou como pessoa? O marketing é uma paixão. Eu tirei o curso de Economia e na minha disciplina, e quando tive a disciplina de marketing, eu apaixonei por esta área da gestão. O marketing é tudo na gestão das empresas e o marketing é tudo na gestão das nossas vidas. Porque, no fundo, nós como seres sociais, nós próprios somos um produto para agradar aos outros. Nós estamos todos os dias a perguntar às pessoas com quem nos relacionamos, nossos amigos, nossos colegas na turma, as nossas pessoas da nossa família, as nossas pessoas com quem nós interagimos profissionalmente, aquilo que estamos todos os dias a perguntar, consciente ou inconscientemente, é: o que é que eu posso ser para te dar prazer? E as pessoas: olha, o que é que tu sejas com este aspecto? Por isso tu tens essa t-shirt e essas calças de ganga, que é para dar prazer visual ao grupo de amigos que te visualiza vestido dessa maneira. Tu és um produto de marketing, certo? E depois das tuas próprias expressões, não é? Uma vez estava a dar aulas de matemática na Marinha Grande e contei uma anedota que tinha uma coisa que se chamava semente de arame. Vais ali comprar semente, é uma coisa que não existe, não é? Vais comprar ali semente de arame, foi uma praxe que fizeram a alguém. Semente de arame. Aquela expressão semente de arame passou a ser uma expressão de identificação entre professor e aluno durante os anos todos. Então, semente de arame! Então, semente de arame! Muitas das nossas expressões que nós utilizamos são a construção de expressões que em função do grupo que nós temos para lhes agradar. Portanto, o marketing é a forma como nós gerimos a nossa vida, é só marketing. Quando nós estamos debaixo do chuveiro de manhã, certo? E nos lavamos e pomos aquele perfume. Não, eu estou a usar o perfume porque eu gosto deste cheiro. Não, não é só porque eu gosto deste cheiro. Eu estou-me a preparar enquanto produto para agradar as pessoas com quem eu vou interagir. E há algum mal nisso? Não, isso é ser social. Portanto, o marketing é isto, é muito isto na vida. Não tem que ser uma coisa que alguém pinta sobre a publicidade enganosa, que é uma certa artificialidade, que é eu mascarar-me de uma pessoa que não sou para enganar os outros. Também acontece. Há pessoas que se vestem ou que se travestem, até na forma como se riem e falam e parecem pessoas e na realidade não são. Bom, também há produtos que são assim. Há produtos que parecem ter uma embalagem fantástica, há uma batata, não é, que por fora é tão bonita e a malta corta aquilo, a mãe está podre. Portanto, na nossa vida também é assim. Também há pessoas podres por dentro, não é, que põem uma embalagem para se disfarçar, para se poderem vender. Mas quando na realidade alguém vai cortar aquela batata ao meio, um dia deste vai perceber que ela é uma batata podre. Portanto, o marketing é tudo na gestão da nossa vida. E depois,
Não há nada que nós apliquemos na nossa vida com sucesso que depois não possa ser utilizado com sucesso na gestão das empresas. A gestão da tua vida tem muito a ver da forma como tu és como gestor de empresas. E a forma como tu geres as tuas empresas tem muito a ver com a forma como a seguir tu geres as tuas relações familiares, de amizade, etc. Portanto, e o marketing é tudo isto. Porque o marketing é um conjunto de técnicas que nós temos para perguntar ao outro: o que é que eu posso fazer para te dar prazer? Não é? E depois nós vamos fazer. E nós estamos num mundo onde o marketing vai sendo uma coisa que vai escasseando na sua verdadeira essência. Porque o marketing é uma técnica altruísta. É preciso humildade. Não é? Para dizer assim, Marco, olha lá, o que é que tu queres? O que é que eu posso fazer para te ajudar? A pessoa precisa de uma caminhoneta por causa do cortejo e tal. Pronto, está bem, mas eu perguntei, não foi? Fui eu que perguntei. O que é que eu posso fazer para te dar prazer? A maior parte de nós, até por causa da fragmentação da família dos últimos anos, virámos todos muito para dentro de nós próprios. Preocupámos com os nossos pais, com os nossos avós e vivemos para nós próprios. E a nossa primeira pergunta não é o que é que eu posso fazer para te dar prazer, mas é o que é que eu posso fazer para ter mais prazer? E vamos dirigir-nos aos outros a perguntar o que é que tu podes fazer para eu ter prazer? É que é a antítese do marketing. Portanto, o marketing vai ser uma coisa eterna. Porque enquanto houver humildade, eu vou acreditando na humanidade. Isto é, quando nós não existimos só em função dos nossos próprios interesses individuais, mas existimos fundamentalmente em função do interesse do outro, percebendo que se eu der satisfação ao outro, vou receber satisfação de volta, então isto é ser altruísta, isto é desempenhar na prática o papel do marketing. Há coisa mais fascinante que esta. Há coisa mais importante para o sucesso das relações do que isto. Eu não acredito. Fala sempre em relacionamento, em gestão familiar. Como é que ocupa os seus tempos vagos e os seus hobbies? Quais é que são? Dar aulas. E ocupo os meus tempos livres a dar aulas. Pode parecer assim uma coisa estúpida. Eu tenho um horário mais do que completo no primeiro semestre. O horário completo, como vocês sabem, lá na escola são 12 horas. Eu no primeiro semestre tenho 16. Dou aulas uma licenciatura à vossa e a 3 mestrados. E depois compenso um bocadinho no segundo semestre. Mas o meu hobby, se me perguntares aqui, o que é que tu fazes para te sentires mais descontraído, quais são as alturas onde tu sentes mais prazer, é quando estou a dar aulas. Portanto, o meu hobby principal é dar aulas. Depois obviamente, estar com os meus filhos, beber umas cervejas com os alunos, e eles têm, como vocês sabem... Uma vez recebi o convite, ainda hoje estou à espera. Vai ver agora o jantar, vocês sabem que existe um clube de fãs no Facebook que organiza dois jantares por ano para a malta tirar o corpo de misérias. E então bebemos cerveja, etc. Não, calma. Tudo sempre até ao limite. O limite razoável, como é óbvio. Mas esse convívio, a tal relação que surge a partir das... Porque é muito importante que vocês percebam isto. Não é... Eu disse isto também há pouco tempo. Mesmo nas nossas relações de trabalho, professor-aluno, não é obrigatório que nós sejamos amigos, mas ajuda muito. Ter confiança resulta da amizade. Certo? E, portanto, eu trabalho muito mais produtivo, de uma forma muito mais produtiva quando trabalho com alguém em quem confio do que com alguém que só conheço. E, portanto, é verdade que sim, é verdade que na maior parte dos casos, no final dos anos, a malta faz um jantar e vai celebrar um bocadinho aquilo que foi ao longo do ano, momentos que as pessoas gostaram. Porque é isso que é importante. E eu vou estar a dar aulas só enquanto isso me der prazer. E o meu prazer depende do prazer dos alunos. Enquanto eles tiverem prazer, eu também tenho. Quando deixarem de ter, também já não faz sentido estar ali. Portanto, mas além disso, enfim, gosto de... Eu sou evangélico. E, portanto, tenho responsabilidades financeiras também aqui numa associação deste género. Depois... sou presidente da Assembleia Geral da União Desportiva de Leiria, portanto eu gosto de bola. Ontem estive ali a ver se conseguimos subir e não conseguimos. E não conseguimos, portanto, mas faço parte dos órgãos sociais também do NERLEI, da Associação de Empresários daqui do Distrito de Leiria. E, portanto, também gosto também de estar envolvido. Participei aqui na elaboração da estratégia para a Leiria 2030 com alguns bons amigos.
E portanto gosto de estar aqui também envolvido naquilo que é a cidade onde nasci, portanto, mas depois tenho 7 países onde me desloco pelo menos uma vez por trimestre e, portanto, também não tenho muito mais tempo para isto. Portanto, as aulas, as quase 120 empresas, os 5 países ou 6 que visito todos os trimestres, também não me dão muito mais tempo Só para para. fazer camarão frito. Hã? Pois, camarãozinho frito no Brasil. Isso é no Brasil, camarãozinho frito no Brasil. Mas cuidado, eu sou especialista de camarão, hã? Eu já ouvi dizer que sim. Ok? Nunca provei, mas já ouvi dizer que Não, sim. mas eu sou especialista, já disse isso, que eu sou especialista do camarão, e portanto vocês podem trazer o camarão que eu trato dele. Ok? Que traz o camarão, trazem a cerveja, eu trago o apetite. Então fica Não, a não, combinar. eu também posso partilhar também nos custos, além do apetite, eu posso partilhar. Então fica a combinar e agradecer desde já por ter vindo. Obrigado. Foi fantástico, pá. Obrigado. Hã? Obrigado, O Marco nós. Paulo cantaram bem. Um abraço grande. Pá. Está feito.